Gostaria de iniciar aqui os trabalhos do nosso novo seminário de regulação e concorrência no Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, IBRAC, já agradecendo a presença de todas e todos. Chamo aqui para compor a mesa o professor Celso Fernandes Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é graduado em Direito pela mesma universidade, onde também concluiu mestrado e doutorado. É livre docente da Faculdade de Direito da Universidade Católica da PUC, de São Paulo, e professor titular dessa instituição. Chamo também para compor a mesa o Bruno Drago, presidente do IBRAC, sócio das áreas de concorrencial, compliance e diretor executivo e integrante do Conselho do Demarest. Bruno é doutor em Direito Comercial com ênfase em Direito Concorrencial pela USP e mestre em Direito Concorrencial pelo King's College de Londres. E, por fim, chamo aqui para compor a mesa a secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, Juliana Cardoso, que é engenheira ambiental, mestre em administração de empresas pela FGV, com ênfase em empreendedorismo pela Babson College e mestre em administração pública pela Universidade de Colômbia. Muito obrigado. Passo aqui a palavra ao professor Celso Campilongo, nosso host aqui, para iniciar os trabalhos. Obrigado. Bom, muito bom dia a todos. Eu queria agradecer muitíssimo ao IBRAC pela iniciativa de realizar esse seminário e particularmente por fazer este seminário aqui na Faculdade de Direito. Então, a todo o IBRAC, a presidência, a diretoria, ao pessoal aqui presente, o agradecimento da Faculdade de Direito, tomo como uma honraria vocês fazerem este evento aqui. Segundo lugar, eu expliquei Deus e desculpas, eu tinha anotado na minha agenda que o encontro começaria às 9 horas. Cheguei faltando 5 minutos para o início do encontro. E depois me falou, não, mas está atrasado meia hora, era às 8h30. Não foi o convite que eu recebi. O convite que eu recebi foi para as 9 horas. Cheguei um pouquinho antes, mas de qualquer modo peço desculpas. Até cheguei e saí, dá tempo de eu levar as coisas para a minha sala, vou deixar o jornal, a pasta lá, estava descendo para a minha sala. Aí o Zé Carlos falou, escuta, mas você não vai começar? Vou, mas vocês querem começar antes do horário? Eu falei para ele, faltam ainda 5 minutos. Então peço desculpas a todos os que compõem a mesa, a todos os presentes, pela confusão. Bom, dito isso, eu acho importante a gente destacar que a faculdade tem recebido propostas, visitas, conversas, tem mantido contatos com uma gama até assim extrema, né, de gente de um espectro político de um lado, do espectro político completamente oposto do outro, o que particularmente me deixa muito contente, me deixa muito feliz. Aqui não é um partido, não é um parlamento, não tem maioria, minoria, não tem governo, não tem oposição. Aqui é um espaço para livre discussão das ideias. No último dia 12 de agosto, normalmente a Associação de Antigos Alunos faz aí um almoço no dia 11 de agosto, que caía, neste ano caía numa sexta-feira. Eles fizeram um almoço no dia 12 de agosto, que era um sábado, e fizeram esse almoço aqui na faculdade. Então, vieram vários antigos alunos de diferentes gerações, de diferentes posições políticas, e uma curiosidade apenas, que até falei isso no dia lá, me pediram para dirigir a palavra aos presentes, tem mais de 500 pessoas aí no almoço do dia 12, estavam sentados na mesma mesa, né, o professor José Afonso da Silva, 98 anos de idade, o ex-orador do Centro Acadêmico 11 de agosto, político, ministro do Trabalho do governo João Goulart, Almino Afonso. E
o professor de Direito Comercial, de Direito Econômico, aqui da faculdade, aposentado, Modesto Carvalhosa. Modesto Carvalhosa, vocês sabem muito bem que em comum exatamente das mesmas ideias do professor Zé Afonso da Silva, que por sua vez também não concorda nem com o Almino Afonso, nem com o Modesto Carvalhosa, numa série de perspectivas. Mas ficaram lá conversando por mais de 2 horas, animada e amistosamente. Eu acho que isto o que retrata o espírito, não do que deve ser a São Francisco, mas do que deve ser a vida acadêmica, a vida universitária. É assim que nós podemos construir um país melhor, com conversa, com diálogo, com racionalidade, sem extremismo, sem violência, de uma maneira civilizada, pelo menos. Né? E acho que é de uma maneira civilizada que 2 ramos relativamente novos, claro que eu sempre tive regulação, sempre tive concorrência, mesmo em outras épocas, a economia numa sociedade capitalista moderna, sempre foi regulada, desde a sua origem, e a mesma coisa em relação ao capitalismo, considerado uma mola mestra de uma economia moderna e um capitalismo orientado, dentre outros princípios, pelo princípio da livre iniciativa e da livre concorrência. Então, isso não é que uma novidade histórica, concorrência e regulação, mas de qualquer modo, nós podemos tratar essas 2 áreas como áreas recentes e ainda exploratórias no Brasil. Né? Eu fui conselheiro do CAD de 2000 a 2002. Né? E me preparei, um pouco de inocência e ingenuidade, me preparei para a sabatina que eu tinha que fazer lá no CAD. Depois não me perguntaram nada que tivesse a ver minimamente com concorrência, com regulação, com as coisas que eu tinha estudado, mas me preparei como se fosse defender uma tese de doutorado. Quero ver tudo que está disponível, tudo que foi publicado. Olha, dá 2 palmos de livro, não mais do que isso, mas com muito boa vontade. Eu tinha 2 palmos de livro sobre direito antitruste no Brasil no ano 2000, quando eu fiz a sabatina. Hoje, acho que esses 2 palmos já passaram para uns 2 metros para ser econômico. Nós temos já prateleiras arrudas, prateleiras importantes sobre direito antitruste em um pouco mais de 20 anos. E a mesma coisa eu posso falar a respeito da regulação. Né? E a mesma coisa eu posso falar sobre a relação entre concorrência e regulação. Então nós estamos falando de algo muito importante, algo relativamente novo. Eu não medi o número de palmos de livros sobre regulação em 2000, mas duvido que ultrapassasse muito os 2 palmos também. Então, somando tudo, regulação e concorrência, dava lá 4 palmos generosos. Hoje eu tenho, olha, muito mais do que 4 metros, né, de literatura sobre concorrência e regulação. Isto mostra o dinamismo da área e o quanto ainda é 20 anos, não é nada do ponto de vista histórico. Do ponto de vista da história das instituições jurídicas, nada, praticamente. Né? Nós não podemos nem comparar estas áreas, sei lá, se estivesse aqui, às vezes até com um professor de direito romano. Esse está falando de mais de 2.000 anos de tradição. Não é o caso da regulação, não é o caso da concorrência, que são áreas novas. Mas exatamente por serem áreas novas, elas vêm com uma lógica, com uma dinâmica, com uma composição do pessoal que trabalha com antitruste e regulação, distinta, até qualificada de modo especial, até em termos de gênero. Determinadas áreas, porque são mais recentes, eu tenho, por exemplo, uma presença feminina muito mais marcante do que nas áreas mais convencionais, mais tradicionais. Até na questão de gênero, isso acaba se revelando. Nós temos, por exemplo, na área do antitruste, um grupo muito dinâmico, muito produtivo, muito inovador de mulheres do antitruste. Então, tudo isto faz com que a faculdade fique particularmente feliz de receber uma área assim tão moderna, tão dinâmica, com tanto potencial de inovação
E com tantas coisas a serem feitas no Brasil, são tantas as experiências, as novidades, os estudos, as coisas que a gente pode fazer, que a universidade só pode ficar muito feliz em receber um encontro como esse aqui nas suas instalações. O reitor da USP, o professor Carlotti, deu uma entrevista muito interessante na segunda-feira no Roda Viva. Quando ele tomou posse, isso não foi devidamente explorado pelos jornalistas que ficaram ali muito apegados a questões, na minha maneira de ver, importantes, mas menores em relação aos desafios que a universidade tem que enfrentar. O reitor Carlotti assumiu dizendo que inovação seria um marco e uma bandeira para a sua gestão. E lançou duas palavras de ordem no discurso de posse na reitoria, aos professores, aos servidores da universidade e, evidentemente, aos alunos de graduação e de pós-graduação. Inovem e ousem. As áreas de concorrência e regulação são áreas particularmente dispostas e adaptadas a fazer ambas as coisas. Tá? A inovar e a ousar. Então, parabéns ao IBRAC pela iniciativa. Eu queria dizer também, ou deixo para o Bruno falar, falo eu. Bom, eu tive há poucos dias uma reunião com o Bruno, com o Renê, mas já tive outros interlocutores, com o Zé Carlos, por exemplo, que frequentemente trocamos mensagens. Ela falou: olha, você acha que a gente poderia fazer isso no IBRAC lá na faculdade, ou a faculdade poderia apoiar essa iniciativa, aquela iniciativa, você poderia participar de uma atividade do IBRAC dentro das minhas possibilidades e do meu cronograma, que às vezes é atrapalhado como esse. A reunião era às 8h30, eu cheguei às 9h pensando que estava super dentro do horário. Eu tenho tudo que o IBRAC pede a mim, eu tenho procurado atender da forma mais solista, mais cordial e, mais do que tudo isso, mais entusiasta possível. Acontece que a universidade, apesar do slogan Inove e Ouse, especialmente do ponto de vista burocrático, ela não é nem muito inovadora, nem muito ousada, ela é muito burocrática. Né? Nós tivemos aqui, há um tempo, um professor que estava ligado também ao CAD, estava ligado à concorrência, foi presidente do CAD, que foi o professor Jograndino Rodas, foi presidente do CAD, inclusive na época em que eu era conselheiro do CAD. E o professor Grandino, na expectativa de fazer uma série de coisas, fez a reforma de algumas salas sem que estivesse devidamente, formalmente autorizado pela congregação da faculdade. E criou para ele, para a faculdade, para quem reformou as salas, uma tremenda confusão involuntária. Né? Bom, eu era vice-diretor na gestão anterior, e o professor Floriano reformou uma série de salas também, um número muito maior. No caso do professor Berendino Rodas, eram 2 salas. Floriano reformou 11. Tá? Dentre outras coisas, com um acordo que ele fez num processo judicial de empresas que tinham recebido multas do Estado de São Paulo por conta de problemas concorrenciais, de problemas regulatórios, de delações premiadas. Então, uma coisa diferente do Rodas, que recebeu o incentivo de um escritório de advocacia super conceituado, de uma família de antigos alunos vinculada ao sistema financeiro, ao sistema bancário também, de muito prestígio. Não, aqueles lá eram os que estavam pagando multa. Os que estavam pagando multa por descumprimento da legislação é que ofereceram dinheiro para que o professor Floriano e eu, era vice-diretor, reformássemos aqui uma série de salas. Não bastasse isso com uma grande empresa, eu só posso agradecer ao acordo que foi feito no processo, ou a JBS, que foi a outra empresa que fez uma doação muito poupuda à Faculdade de Direito, sem pedir
nenhuma contrapartida. Né? O professor Floriano, no dia que foi lá à JBS para pegar o cheque, era no meio da pandemia, ele me ligou e falou: você quer ir comigo lá na JBS que eles vão dar um cheque de 16 milhões, sem contrapartida. E eu fiquei até com medo, eu falei: nunca vi um cheque desse tamanho, e você sabe lá que a turma gosta de fazer gravação, cuidado com o que você vai falar, hein? Bom, brincadeira à parte, tudo isso nós fizemos pedindo previamente autorização da congregação da Faculdade de Direito. E aprovamos tudo isso, ou por aclamação, ou por unanimidade, nos dois casos, tanto no acordo judicial quanto no acordo com a JBS, chancela total dos professores, dos estudantes, dos servidores. Então, essas cautelas facilitam as coisas. Talvez até fosse, digamos, mais chamativo e mais explosivo o que o Floriano e eu, como vice-diretor, fizemos do que aquilo que fez o professor Rodas ao seu tempo. Mas por termos colocado as coisas nesses moldes, aqui é como se eu fosse um síndico de um condomínio. Ou a Assembleia dos Condôminos autoriza, que é a congregação da faculdade, ou a Assembleia do Condomínio autoriza, ou o síndico não pode fazer muita coisa. Então, eu vou dizer a vocês qual é a vontade do síndico, do diretor da faculdade. Porque já conversei isso com o IBRAC, já conversei isso com o Bruno, já conversei isso com outros colegas. A minha ideia, justamente pela importância que tem regulação e concorrência, é fazer um convênio mais amplo, mais inclusivo, aquele que caiba o maior número de atividades possível. Tá? Vamos fazer a coisa mais bacana que a gente conseguir fazer. É a minha vontade, eu sei que é a vontade do IBRAC, eu tenho também a certeza que a congregação da faculdade, a Assembleia de Condôminos aqui, vai aprovar este convênio com o IBRAC. Então, Bruno tem até uma minuta do convênio já pronto. Eu acredito, o Bruno queria que eu assinasse já. Falei: não. Eu assino depois que a Assembleia dos Condôminos autorizar o síndico a assinar. O que eu posso dizer é que eu tenho muita vontade de que seja assinado um amplo convênio com o IBRAC. Eu tenho certeza de que a congregação da Faculdade de Direito não colocará nenhuma restrição. Então eu falei para o Bruno: nós vamos fazer uma coisa. Simbolicamente está assinado, mas juridicamente e formalmente nós dependemos da anuência da congregação da faculdade, que virá. Mas eu não coloquei isso, tenho reunião da congregação ainda hoje, mas eu não coloquei isso na pauta. Normalmente tem um relator, o relator faz um parecer, o parecer é aprovado pela comissão. Bom, tem toda uma burocracia que acaba custando 2 meses, mas vamos ver se na próxima reunião, sempre na última quinta-feira do mês, como é o caso hoje, na última quinta-feira do mês, a gente tem a Assembleia de Condôminos, a reunião da congregação da faculdade, e quero ver se até o mês que vem a gente consegue ter tudo regularizado, aí fazendo uma outra celebração. Aproveitamos para fazer mais um seminário, e aí não será simbólico, será uma assinatura de fato. Mas, é uma questão apenas da gente observar as etapas. Eu tenho absoluta certeza de que a faculdade, a congregação, aprovará esta medida com muito entusiasmo, com muito contentamento. Então, simbolicamente está assinado, juridicamente eu dependo da anuência da congregação. Quero ver se nos próximos 30 dias a gente resolve isso. Será, para mim, um motivo de enorme satisfação podermos firmar este convênio com o IBRAC. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado, professor, pelas palavras. Passo aqui para o Bruno Drago fazer as considerações dele. Obrigado, Matheus. Vou ser bem breve aqui. Agradecer a todo mundo pela presença, os associados do IBRAC, autoridades, indústrias, a gente que veio de Brasília para prestigiar o evento, os estudantes, os amigos que aqui estão. Bom, muito bem-vindos a esse novo seminário de regulação e concorrência, em parceria com a Faculdade de Direito lá de São Francisco, que é uma casa tão querida de todos nós aqui, sempre abrindo as portas aqui para o IBRAC. Né? Acho que a opção pelo local
e pelo formato, ela vem meio alinhada aos históricos de eventos anteriores realizados aqui pelo Comitê de Regulação, sempre privilegiando esse ambiente de diálogo entre a academia, o setor privado, as autoridades governamentais, e olhando, obviamente, trazendo para essa discussão o público da graduação. Quero lembrar a todos que amanhã nós vamos ter o seminário, na parte da manhã ele vai ser somente via plataforma Zoom, tá? Vai ser online. E os temas escolhidos aqui foram, obviamente, a dedo, tá? pelo comitê. São aderentes, obviamente, à produção do comitê ao longo do ano. Então, nós vamos tratar de desafios da regulação, qualidade regulatória, sanções administrativas, procedimentos sancionatórios e regulação da inteligência artificial. De novo, agradecer ao professor Celso Campilongo por essa constante acolhida aqui. Tivemos, há uns meses atrás, aqui no lançamento da Semana da Concorrência do IBRAC, pela primeira vez um novo evento que lançamos aí, que a gente pretende que se perpetue, que traz o tema para o debate da faculdade, né? E essas parcerias, obviamente, são feitas também com outras universidades conceituadas, né? E reforça essa missão do IBRAC, né? Que tem sido de levar conhecimento da prática privada para a academia e vice-versa, trazer conhecimento da academia para a prática privada. Então, esse constante exercício de aprimoramento dessas instituições e do ambiente de negócio no país, né, através da promoção desses debates, que tem o propósito de ajudar na construção de uma constante maior segurança jurídica nos temas aqui que o IBRAC carrega. Tá? E acho que nada mais verdadeiro quando o nosso foco de discussão centra-se aqui nos temas de regulação e concorrência, né, nesses 2 dias. Os esforços do IBRAC, né, através do Comitê de Regulação, aqui eu gostaria de cumprimentar aqui na figura do seu diretor Matheus Adame, dos coordenadores José Lessa, do Denis Guimarães, da Letícia Alencar, e especialmente acho que da Marcela Matius, com relação a esse evento, que contribuiu também bastante para colocá-lo em pé. Sempre contribui para o aprimoramento na qualidade de regulação do país. Tá? Nessa linha, o IBRAC tem sempre procurado alinhar-se, contribuir-se aos esforços das diversas autoridades, tá? Que se empenham aí na adoção de procedimentos voltados à racionalização do processo decisório do país, com a utilização de novos instrumentos de política pública, como, por exemplo, as análises de impacto regulatório. O esperado resultado desse processo é bastante nobre na nossa visão, né? Aumenta consideravelmente, acho que a legitimidade democrática da regulação, né? Uma vez que o processo passa a contar com maior participação social. Outras discussões relevantes também incluem redução de custo de transação envolvido nesses processos, o intuito de redução do nosso conhecido e combatido custo do Brasil, né? Além do estudo de modelos de regulação que visem aí a preservar ou fomentar a livre concorrência no país, né? Acho que esses debates têm sido promovidos aí também com o auxílio de diversas autoridades, a OCDE, uma que está sempre engajada nisso, o próprio Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, além do Ministério da Fazenda e outros tantos aí. Tá? Então, acho que nesses 2 dias é importante dizer que nós temos, acho que um público recorde para os eventos do Comitê de Regulação, então, com mais de 180 pessoas inscritas nos 2 dias. E acho que isso mostra a importância do tema, a importância que o IBRAC tem também, e essa parceria que o IBRAC sempre busca com as autoridades é bastante profícua. Tá? Então eu gostaria de cumprimentar aqui a doutora Juliana Cardoso, secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo, o secretário Durigan, que é o nosso secretário executivo do Ministério da Fazenda, a doutora Camila Leite, do IDEC, a doutora Andréa Macera, secretário de Produtividade Política e Regulatória, o doutor Ronaldo da Silva Balbi, secretário federal de Controle Interno da CGU, a Ana Patrícia Gonçalves, Ministério da Fazenda, a doutora Henrique Strasser, Vilas Boas, da Anatel, a doutora Miriam, da NPD. Além de vários professores da casa, o professor Pierre, o professor Celso. E agradecer também, por fim, todos os patrocinadores do evento, a GPR, LCA, Pereira Neto, Renal Penteado, Tendências e BNCA. Dizer que o IBRAC está sempre de portas abertas aqui para todos aqueles que querem contribuir para os seus debates, tá? Não só no Comitê de Regulação, mas nós temos lá
mais de 10 comitês superativos aí, com grupos técnicos discutindo as mais variadas questões. Tá? Desejo a todos um excelente evento, que essas discussões possam ainda nos estimular ainda mais, inclusive funcionar para essa nova fase do país. Obrigado. Obrigado, Bruno. Passo a palavra agora à secretária Juliana Cardoso. Bom dia. Bom dia. Tudo bom aqui? Bom, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, representando o nosso governador Tarcísio de Freitas, secretário Jorge Lima. Para a gente, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é sempre um desafio tratar sobre regulação e concorrência, porque nós temos que, na verdade, organizar a casinha para que a gente tenha, então, esse problema. Né? Senão a gente não fala de regulação e concorrência se a gente não tiver a casa organizada. Então, quero agradecer demais ao convite do IBRAC. Bruno, muito obrigada. Matheus, agradecer ao Denis também com quem eu falei. Para mim é uma honra mesmo estar aqui com vocês e poder trazer talvez um ponto de vista de quem está, como eu falei, no comecinho dessa engrenagem. Né? Agradecer também ao professor Campilongo, que também admiro bastante. Estou muito feliz que o senhor estará conosco nas nossas discussões do COSUD, que é o bloco dos estados do Sul e Sudeste, que será agora em outubro, vai acontecer aqui em São Paulo. Mas também aproveito para mandar um abraço ao professor Carlotti, que também fez quem não assistiu Roda Viva, assistam, que foi excelente, foi muito bacana ouvir um pouco mais sobre como que vai ser conduzida essa gestão do professor Carlotti. Quero agradecer também a todos os professores, pesquisadores, estudantes, profissionais do setor, aos organizadores do evento e a todo mundo que está aqui presente e online, para que a gente possa discutir um pouquinho mais. Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo em algumas questões, porque, de novo, acho que do ponto de vista de quem começa a girar essas engrenagens todas, a gente precisa também, e precisou também, fazer uma série de organizações do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Então, só para contextualizar, é muito fácil a gente falar que São Paulo é gigante, São Paulo é isso, mas a gente tem grandes responsabilidades também com os nossos números e com o que nós somos, né? Só para vocês terem uma ideia, se São Paulo fosse um país, nós seríamos a 22ª nação do mundo. Quer dizer que a gente está quase ali no G20. Né? Se nós fôssemos um país, ou a nossa economia, o nosso território, se comparam ao Reino Unido, à Itália, à Holanda, são grandes países importantes. Então, de novo, a gente tem uma grande responsabilidade em relação a isso. Nós representamos 30% do PIB do país. A gente tem 46 milhões de habitantes, o que representa 22% de toda a população do país. Em termos de comercialização e etc., a gente representa 30% também estimado do consumo do nosso país. Então, de novo, para a gente é muito difícil falar sobre desenvolvimento econômico se a gente não olhar as especificidades. E por que eu estou trazendo esses dados específicos? Porque se a gente for olhar o nosso mapa de distribuição do PIB do Estado dentre as nossas regiões, aí que mora o nosso problema. Por quê? Se a gente colocar apenas 4 regiões, concentram 80% de todo o PIB do Estado. Então, se a gente vai pegar a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, região de São José dos Campos e a outra é de Limeira, salvo engano, não, de Sorocaba, a gente já tem 80% do PIB. E esse é o nosso grande desafio para levar a economia, fazer com que essa economia possa girar e se reorganizar exatamente nessas extremidades, ou nessas regiões que são menos favorecidas. E, de novo, só para que vocês tenham noção de o que a gente está falando, Campinas arrecada mais do que o estado de Minas Gerais, arrecada mais do que o estado do Rio de Janeiro. É uma região muito pujante, mas, de novo, em compensação, eu tenho região de registro que tem 0,4% do PIB. Então, esses são os nossos desafios, da gente promover e gerar emprego, renda e desenvolvimento regional. Isso envolve uma série de reorganizações necessárias para que isso aconteça.
para que vocês tenham uma ideia do que a gente está fazendo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que já foi muito grande, já teve várias coisas, mas a gente concentrou agora em 4 pilares. O primeiro deles é o desenvolvimento econômico per se e o olhar para a competitividade. E esse eu vou desenvolver um pouco mais com vocês, mas eu vou passar aos outros para que vocês tenham uma ideia de onde a gente está traçando, porque esse primeiro pilar ele é estratégico e ele é o impulsionador do restante. O segundo pilar, a gente está falando de empreendedorismo e liberdade econômica. Também volto nesse ponto já, porque a gente vai precisar e a gente quer ter o IBRAC e outros agentes externos acompanhando esse nosso processo de implantação da liberdade econômica no Estado. O terceiro é capacitação profissional. A gente tem também uma questão relacionada ao custo Brasil / custo São Paulo, relacionada à capacitação profissional. E por último, fomento, disponibilidade de recursos. Quando a gente olha para o nosso processo de análise e planejamento do nosso Estado, da nossa economia, a gente está fazendo coisas diferentes. Acho que a primeira delas, talvez óbvia, mas nem tão óbvia se a gente olhar muito do que se faz em termos de governo, a gente está olhando dados. A gente está de fato olhando quais são as regiões, o que elas têm, qual é a vocação, qual é a tendência. E isso é uma coisa que é muito difícil a gente olhar porque são dados estáticos, né? Então a gente tem o dado do que é a economia hoje, naquele momento, naquele lugar, com dados do SEAD, com dados do IBGE, com dados diversos. Mas quando a gente faz aquela fotografia, a gente não consegue seguir para onde o dinheiro está indo. Então, não só analisando os dados, mas aí o próprio secretário tem ido pessoalmente, já foi em 149 cidades e já fez coalizões empresariais em 16 regiões. Com isso, a gente escuta quem está a fim de investir. Para onde vai? A gente está seguindo o dinheiro. Para onde esse dinheiro vai? Então, vou dar um exemplo muito concreto para vocês. Região de Ribeirão Preto. Ela é muito conhecida pelo agro. Né? O agro é muito forte, muito pujante. Mas a gente está vendo que está tendo, não só os números estão aparecendo, mas validado com o setor produtivo, de que ali está se tornando um polo de saúde. Por conta da faculdade, da USP também, claro que é impulsionador, mas de diversos outros investimentos que estão acontecendo em pesquisa e desenvolvimento na saúde lá. Mas também, a gente seguindo o dinheiro, como eu falei, a gente encontrou um grande número de empresariado disposto a investir no turismo. Então, são essas novas vocações que a gente está buscando entender para a gente poder fomentar. Isso que a gente chama da parte de coalizões empresariais, que é o processo que a gente passa, e essa análise dos dados. Outro processo que a gente está fazendo, e aí eu vou deixar para a Andrea depois discorrer muito mais sobre o Custo Brasil, mas ele foi iniciado junto com o nosso secretário Jorge Lima, e com o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, e a Macroplan, que foi deve ser ainda, né, a Macroplan que está com vocês? FGV? A Macroplan que começou ali a fazer um desdobramento do que de fato é o Custo Brasil. A gente ouve tanto falar, mas como que a gente destrincha isso em... o Jorge sempre brinca que a gente quer comer o boi inteiro, não dá que dá indigestão, tem que ir por partes. Se a gente não fatiar, a gente não consegue entender de fato problemas complexos. Porque nenhum problema complexo tem solução simples, mas problemas menores, fatiados, a gente consegue trazer melhores soluções. Então, o Custo Brasil, ele foi, de certa forma, fatiado em algumas áreas diferentes, e é o que a gente vai fazer aqui também como Custo São Paulo. A gente vai olhar sobre a disponibilidade de financiamento, sobre capital humano, sobre infraestrutura, sobre segurança jurídica, sobre cadeias globais e qual é o nosso posicionamento. E aí, só fazer um adicional em relação a isso, nós estamos num momento geopolítico extremamente relevante e favorável para que a gente possa se recolocar dentre essas cadeias globais. Por conta de diversas questões, Estados Unidos, China, questão da Ucrânia, enfim, uma série de novas mudanças que aconteceram. A guerra na Ucrânia não é só porque a guerra está acontecendo lá, é porque de fato a gente vê que a dependência da Europa em relação a diversos insumos que vinham de lá, ou novas relações que estavam sendo criadas, ou que existiam já de forma muito consolidada, nos abre espaço para que a gente se posicione também de forma mais estratégica dentre essas novas cadeias e reorganizações. Isso eu falo em várias áreas, não só na produção de alimentos, produção de fertilizantes, produção de energia, e aí a gente fala das novas energias que estão surgindo, sobretudo hidrogênio verde, que é hoje a pauta mais hot top dessa área de energia.
Enfim, uma série de possibilidades que o Brasil tem capacidade instalada. Se for colocada tecnologia, a gente consegue se desenvolver muito rápido e, portanto, a gente consegue se inserir nessas cadeias globais de forma muito competitiva, de uma maneira que o Brasil tende a crescer cada vez mais. Então, esse é o outro ponto. E o último é a parte de tributos. Nem preciso falar, estamos com uma reforma tributária em curso, que está, assim, sendo uma discussão bastante grande, mas que, de fato, é muito esperado para que se reduza, então, o que se fala do custo do Brasil. Né? E, enfim, da mesma forma, nós estamos fazendo isso aqui, mas com desdobramento, né, da gente conseguir trazer as políticas prioritárias. E vou dar um exemplo muito claro para vocês, que é óbvio do ponto de vista de quem olha por cima, mas ela está sendo muito aprofundada aqui no governo, que é a própria parte de infraestrutura. Né? Não é segredo para ninguém que São Paulo é campeão em infraestrutura no nosso país. Das 20 principais rodovias do estado, das melhores ranqueadas, 18 estão no estado de São Paulo. Então, a gente tem, de fato, o Porto de Santos, que está aqui, embora seja gerido pelo governo federal, mas está aqui, tem toda uma infraestrutura ao redor que precisa ser melhorada. A gente tem, só para vocês terem uma ideia, e falo isso porque não é segredo nenhum, porque, de fato, o nosso governador, ele tem na veia dele infraestrutura. Então, foi sempre uma prioridade aqui do governo. Mas não bastasse sermos muito bons, acho que o ponto é como que a gente melhora e como que a gente faz com que o Estado consiga escoar cada vez mais a sua produção e os seus produtos. E, de novo, chegando naquele ponto que eu iniciei, indo para o interior do Estado, dando condições para que as empresas e as indústrias se instalem no interior do nosso Estado. Então, para isso, a gente precisa de infraestrutura que seja competitiva, que seja eficiente, para que a gente leve isso para essas regiões. Então, não à toa, nós estamos trabalhando no processo de novas hidrovias, melhoria das ferrovias, melhoria das rodovias, seja em processos de PPP, de concessão de novos investimentos que já foram feitos e que estão no pipeline para que sejam feitos. Outra questão que é bastante concreta em relação à energia. A energia no nosso país ela é muito cara. E aqui em São Paulo também, importante dizer isso, a gente tem consciência, mas importante também dizer que, embora a gente tenha uma pressão enorme dos governos exteriores, a gente tem 60% da nossa matriz energética já de renováveis. Então, a gente é o que a Alemanha quer ser em 2050. E mesmo assim a gente sofre essa pressão, mas para que a gente traga novas tecnologias. E isso para a gente é muito importante. A academia tem sido essencial, né? Tanto que tem acho que umas 3 semanas que foi lançada uma pesquisa feita com a USP e com o setor privado para que fosse lançado o primeiro posto de combustíveis para hidrogênio, mas vindo através do etanol. Acredito que todos aqui sejam advogados, então vale dizer que, não sei se todos estão a par em relação ao hidrogênio, mas é um combustível extremamente difícil e perigoso de ser transportado. Então, isso dificulta muito a logística. E essa pesquisa ela é muito inovadora a ponto de a gente conseguir aproveitar os postos de gasolina já existentes, os abastecendo com etanol e conseguindo converter o etanol em hidrogênio ali naquela unidade. Isso faz com que a gente tenha uma possibilidade enorme de ganho de escala e, de novo, a academia, setor privado e governo juntos para que a gente possa promover uma melhoria de eficiência. Então, nesse processo, a gente tem colocado e traçado as rotas prioritárias. Então, o que a gente está trabalhando, sobretudo? A reindustrialização do Estado para que a gente possa interiorizar essas indústrias. A gente está trabalhando em economia circular para que a gente, de fato, consiga fechar de ponta a ponta diversas cadeias. E isso a gente tem visto, não é uma questão de ser verde, né? É uma questão de economia e ganho de escala mesmo, é ganho da eficiência da cadeia produtiva. Então, é um outro detalhe que a gente está aprofundando com diversos setores para que a gente consiga fazer com que esses ciclos sejam cada vez mais eficientes e mais circulares. A gente está falando sobre cidades mais inteligentes. E isso também é um processo que a gente fala desde grandes equipamentos, mas também das coisas mais simples, né? O litoral norte, por exemplo, que a gente passou agora, está sendo instalado diversos sensores para que no mínimo tenha previsibilidade de algum evento climático adverso que possa se prevenir algum tipo de catástrofe. A gente não está falando de uma cidade mega inteligente, a gente está falando de utilizar a tecnologia instalada já existente para
o uso público, para que a gente possa tomar melhores decisões dentro do Estado, para que a gente possa criar políticas públicas mais eficientes e que possa dar resposta também mais rápida às demandas e às mudanças sociais que acontecem. Então esse é um outro ponto bastante importante para nós, mas a gente está falando de mobilidade, aí é um tema que também fala bastante com vocês em relação à regulação, mobilidade entre cidades, mobilidade urbana, uma série de atividades que a gente precisa sim aprofundar para ter serviços melhores. Sim, a gente fala sobre eletrificação de veículos, mas a gente ainda não tem nem reestrutura consolidada. A gente tem um projeto com a Alemanha, o governo alemão, para que a gente possa discutir a eletrificação dos ônibus. Aí quando a gente apresenta para eles o universo que é das concessões, das posses, né, de todo o processo em relação a quem é dono do serviço, quem é dono do ônibus, como é que funciona, eles ficam alucinados. Porque de fato a gente tem uma diversidade muito grande dos municípios que são os proprietários desse serviço, né, eles são os poderes concedentes nesse caso. Então, para a gente é muito difícil explorar, mas para isso que a gente precisa, e por isso que eu volto, que o IBRAC pode nos ajudar muito nesse processo de organização dessas cidades, para que a gente possa fornecer e apoiá-los por melhores serviços, melhores produtos e melhores contratações ou parcerias também. Nós estamos no momento que o PPP hoje é também um super assunto na gestão pública, mas que a modelagem dessas PPPs por estados já evoluiu bastante, mas por municípios é extremamente precária. Né? E digo isso porque a gente também fez o lançamento agora com a secretária Natália do Universaliza SP. Teve um marco legal do saneamento, né? E que agora os municípios precisam se atualizar em relação às suas legislações e seus serviços e, enfim, as suas escolhas em relação à prestação do serviço. Mas essa modelagem de deixar para um município de 8 mil habitantes, deixar para Borá fazer esse serviço, deixar para cidades muito pequenas, elas não têm a menor capacidade de fazer essa modelagem, até porque eles precisam de escala. Então, eles precisam fazer uma aglutinação em consórcios entre os municípios para que possa ter um serviço melhor modelado, para que possa ter um serviço que de fato seja interessante para o setor produtivo, o setor privado ou para algum parceiro lugar. Então são assuntos que, de novo, eu estou no comecinho da engrenagem tentando mover para que vocês tenham um grande problema para resolver, mas um problema bom, que a gente consiga levar essa informação para os municípios, que a gente consiga repassar essas questões para frente. Um outro exemplo bastante concreto em relação a isso, 5G. A gente já tem a legislação de 5G, a gente já tem a tecnologia de 5G, mas as cidades antes precisam alterar suas legislações por conta das antenas, por conta da implantação das antenas. Então, assim, o professor falou sobre essas burocracias, né? A gente quer inovar, a gente quer ser ousado, mas as burocracias do próprio Estado são bastante difíceis. E enquanto a gente está no ambiente Estado, a gente pode até correr, mas o problema é que as pessoas vivem nas cidades e muitos dos serviços estão nas cidades. Então a gente tem essa dificuldade, a gente precisa cada vez mais de parceria, esse é um olhar que a gente está fazendo, para que a gente possa qualificar e dar suporte às prefeituras para que elas consigam, então, ter esse melhor serviço. E para vocês terem uma ideia desse processo, a gente já conseguiu fazer com que cerca de 200 cidades já tivessem ou aprovados ou já estão em processo final de tramitação da atualização das suas leis de antena, para que, então, elas consigam receber o 5G. Enfim, é um processo que é longo, mas eu acho que é importante eu mostrar para vocês de que isso tem que acontecer e que vocês também precisam olhar um pouquinho para trás da cadeia para que a gente possa melhorar esse ambiente de negócio como um todo. E aí, só para vocês terem uma ideia de mais um dos pontos, questão de semicondutores, né? É um momento muito estratégico para o Estado ou para o nosso país se posicionar dentro dessa cadeia. A gente teve um shortage muito grande, né? A gente teve uma redução muito grande da oferta desse tipo de semicondutores no mundo por conta da pandemia. A gente acabou, enfim, afetando várias cadeias produtivas que até hoje estão penando, né? Acho que, para uma linguagem moderna, a Apple acabou esse ano prorrogando o seu prazo em 1 mês e meio para 2 meses o lançamento do iPhone, porque não tinha peça. Então, assim, ainda estamos com o reflexo da pandemia. E, de novo, a gente tem que olhar para quais são os setores estratégicos que o Estado e o Brasil querem se posicionar para que a gente aproveite esse momento de reorganização das cadeias globais. E aí, por último, falando para vocês daqueles 4 pilares que eu trouxe, o primeiro, então, de desenvolvimento econômico. Aí, tudo isso é o primeiro pilar. Tudo isso é o que faz o planejamento e a competitividade irem para frente. E, de novo, eu sei que a André vai discorrer muito mais, mas esse é um pouco do que o Estado de São Paulo está fazendo. E com base nisso eu vou para o segundo pilar, e eu não vou me alongar muito mais, porque eu sei que eu só tinha 5 minutos, mas o segundo pilar, que para a gente é muito importante, e de novo, a gente conta muito com suporte e apoio, é a parte de empreendedorismo e liberdade econômica. Liberdade econômica que a gente fala é que a gente precisa, de fato,
classificar o risco das atividades econômicas e, a partir dessa classificação de risco, a gente facilitar o processo de abertura de empresas e obtenção de alvarás e licenças para esses pequenos negócios, para esses negócios que são de um risco menor. Então, esse processo a gente está... E aí, provavelmente no mês que vem, lá para o dia 15, a gente vai lançar o nosso programa de empreendedorismo e liberdade econômica do Estado, que vai envolver uma série de atividades que vão até, de novo, Estado, envolvendo os órgãos licenciadores, e aqui no nosso Estado a gente está com a Junta Comercial, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CETESB e CEMIL, Meio Ambiente, e o GRAPOAB, que é uma loucura que existe somente no estado de São Paulo. Ele funciona bem, mas enfim, é uma etapa adicional para os empreendedores, e todos eles estão envolvidos para a melhoria para utilizar essa classificação de risco e, portanto, da melhoria dos processos e, de novo, da transparência e da previsibilidade para as pessoas, para que eles possam, de fato, saber quanto tempo vai demorar para ele abrir essa empresa, quanto tempo vai demorar para ele se licenciar, e quanto vai custar e quais são os documentos necessários. Parece óbvio, mas não é assim que funciona. Um empreendedor vai lá, vai tentar abrir sua empresa, ele não sabe para onde ir, ele fica batendo de balcão em balcão. Então, essa organização também que a gente vai passar, mas mais um ponto, a gente precisa chegar nos municípios. Não adianta só o Estado fazer, porque no fundo quem determina se aquela empresa pode ser naquele local é o município. Quem determina qual alvará e licença que vai ser necessário para ele funcionar no município é a própria cidade. Então, outros pontos que a gente precisa chegar, mas é um programa que nós vamos lançar dia 15, estão todos mais do que convidados. Então, logo a gente firme a data, eu repasso a vocês que será uma honra tê-los também caminhando ao nosso lado em relação a isso, para apoiar os municípios nesse processo. E aí, só dos últimos 2 pontos, a qualificação profissional que a gente está fazendo é em relação ao mercado, sempre demanda puxada, né? Aquela coisa de a gente de fato analisar profundamente aonde está empregando, por que está empregando, qual o conteúdo necessário para que a gente entregue de forma mais eficiente. Então, isso é um ponto bastante relevante, mas de novo puxado pelo aquele primeiro pilar. E o último é fomento, né? Lembra que um dos pontos do Custo Brasil, Custo São Paulo, é a disponibilidade de financiamento. E aqui a gente também tem tanto a Desenvolve São Paulo, que é a nossa agência de fomento, que está com uma carteira de quase 5 bi, para emprestar de forma mais competitiva, e a gente de fato precisa atender um público que é de um rate diferente de um banco privado que eles atendem, mas e também tem taxas e valores mais competitivos do que os outros. Então a Desenvolve São Paulo tem lançado linhas bastante importantes em relação a isso, e a gente tem o Banco do Povo que empresta tickets menores, até R$21 mil para formais e informais. Então crédito existe, pessoas querendo empreender existem, a gente só precisa saber reorganizar essas cadeias para que de fato a gente seja um estado competitivo. Embora já sejamos o mais competitivo do país, e voltando naqueles números iniciais, mas a gente ainda tem uma grande responsabilidade para que a gente cresça de forma mais sólida, mais eficiente. São Paulo, graças a Deus, São Paulo chegou no que é, porque a gente tem muitas melhorias para fazer com que São Paulo seja mais, e que de fato a gente consiga, como eu falei de novo desde o começo, levar emprego, renda e desenvolvimento regional para o interior do nosso estado. Então, só muito brevemente para fechar, alguns dos números que a gente tem agora no começo do ano. Esse primeiro semestre, por conta de todos esses processos que a gente já passou e que a gente tem feito, a gente atraiu já 200 bilhões de reais em investimentos privados que vão acontecer entre 3 e 5 anos. E só para vocês terem um comparativo, Minas Gerais, durante toda a gestão do governador Zema de 4 anos, conseguiu atrair 300 bilhões. Então, só nesse primeiro semestre foram 200. A gente conseguiu um saldo positivo, o maior saldo positivo de abertura e fechamento de empresas em 26 anos, desde a série histórica, em que ficou um saldo de 89 mil empresas abertas no estado, então todas que abriram, menos todas as que fecharam, também foi um grande número para nós. E dentre os postos de trabalho gerados em todo o país, 30% foram gerados aqui no estado de São Paulo. Foram cerca de 176 mil novos postos. E o PIB, é importante dizer, o Ministério da Fazenda está aqui, o nosso PIB ele aumentou, mas tem uma tendência sim de decréscimo de arrecadação.
enfim, por diversos motivos, mas que a gente, de novo, se a gente não melhorar o ambiente de negócio, a gente não, de fato, reorganizar essas cadeias produtivas e a gente dar oportunidades para o interior, vai ficar bastante difícil a gente conseguir manter esse fluxo de evolução, mas a gente está muito consciente e muito preparado para enfrentar esses desafios, para que a gente possa, de fato, promover o que o nosso governador traz como governo 3D, que promove a dignidade para as pessoas, mas que traz o desenvolvimento e constrói isso através do diálogo. Muito obrigada. Muito obrigado, secretário Ibraque. Reitero aqui, está super à disposição para contribuir com essas iniciativas do governo do Estado. Sem mais demora aqui, vou passar a palavra para o Dr. José Lessa, que é diretor jurídico da iSystems e coordenador do Comitê de Regulação do Ibraque, para que ele possa iniciar o nosso próximo painel. Obrigado.